Editorial. Campo Grande é uma cidade pacata? Somos sim. Uma cidade pequena que não chega a 1 milhão de habitantes. Aqui as pessoas ainda se conhecem por nome e sobrenome. Ainda temos as famílias tradicionais. Aqui a vida ainda é pacata. Aqui não há pressa. Mas estamos numa mudança rápida e a cidade está aos poucos perdendo as características de uma cidade pequena, de uma cidade pacata. Ontem, um crime bárbaro, um crime dantesco, foi descoberto pela polícia, que vinha desde sábado investigando o paradeiro do chargista Marco Antônio Borges, de 54 anos. Ele havia saído sábado de sua casa para ir à residência da namorada, da massoterapeuta Clarice Silvestre. Tudo indica, e a polícia está investigando isso. Entre Marcos e Clarice havia um relacionamento que estava estremecido, conturbado, porque Marco Antônio, um homem pacato, um dos grandes chargistas da imprensa diária e quinzenal, não se dava bem com o filho da namorada. É o que dizem. Havia algum estremecimento entre ele e o filho dela. Dizem que isso ficou claro numa postagem feita no Facebook. Marco, o chargista, saiu de casa no sábado, dia 21, indo para a casa de Clarice e nunca mais foi visto. Ele sumiu. E isso não era o costume dele. Marco morava com seus pais, pessoas idosas, e não iria deixar os pais preocupados e sem notícias. Mas desta vez, Marco Antônio havia mesmo sumido. Manhã de domingo e nada do Marco Antônio. Ele não havia dado notícias. Todo mundo começou a se preocupar. Algo de ruim poderia estar acontecendo com Marco. Afinal, ele não era acostumado a sair sem dar notícias. Manhã de segunda-feira, e a agonia da procura pelo Marco Antônio continuou. Onde estaria o Marco Antônio? O jornal onde ele trabalhava publicou na capa uma foto dele pedindo notícias sobre o seu paradeiro. Ontem aqui no programa alertamos sobre o seu desaparecimento, o sumiço do Marco Antônio, e até pedimos para quem soubesse ou pudesse ajudar que ligasse para o 190.
A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, chefiada pelo delegado Dr. Delano, continuava ouvindo pessoas, investigando e diligenciando. Ontem à tarde, a notícia que ninguém queria ouvir, ninguém queria acreditar. Marco Antônio, o chargista, estava morto. O caso do desaparecimento ganhou contornos indesejáveis, trágicos. O crime começou a ser desvendado a partir da pressão da imprensa, jornal, rádio, televisão e sites. E eis que chega a notícia que ninguém queria acreditar. Em São Gabriel do Oeste, na polícia militar daquela cidade, o dia seguia com as ocorrências triviais da cidade, até que adentra a porta do local uma mulher vistosa, com olheiras, demonstrando cansaço, que pede para falar, para desabafar com alguém. Era a massoterapeuta Clarice Silvestre. Ela queria confessar algo e desabou quando começou a falar sobre o crime. Disse ela: eu matei uma pessoa, eu matei o chargista, eu matei o meu namorado, o Marco Antônio Borges, em Campo Grande. Marco Antônio Borges, que todos estavam procurando desde sábado, estava morto. O impacto da notícia continuou. Clarice começou a dar detalhes. Eu matei, mas eu também esquartejei o Marco Antônio, disse ela, desabando em lágrimas. Uma declaração inacreditável. Uma narrativa medonha, dantesca. Disse a Clarice: eu matei o Marco Antônio, piquei o seu corpo em pedaços, coloquei dentro de malas e larguei o corpo numa casa abandonada no Jardim Tarumã. As malas larguei em meio a um matagal da casa abandonada e toquei fogo na macega. E a narrativa medonha da Clarice continuou. Fui à casa de um filho que mora em Campo Grande me despedir dele. Depois eu fui a Coxim, onde tenho 2 filhas, me despedir delas. E aqui estou para confessar e assumir a minha culpa. Uma confissão fria. Um crime premeditado com requintes de terror. O chamado crime da mala, que ontem movimentou os meios policiais em nossa capital. Imediatamente a Delegacia de Homicídios de Campo Grande, onde a equipe do Dr. Delano estava trabalhando no caso, foi comunicada. De fato, Clarice estava dizendo a verdade. No local, na casa abandonada, a polícia encontrou os pedaços do corpo nas malas e sinal de fogo ao redor no quintal
da casa abandonada. Uma cena inenarrável para a vizinhança, mas para a polícia e para os parentes de Marco Antônio, o fim de uma busca que começou no sábado e terminou no início da tarde de ontem. Uma história fantasmagórica. Um fato inacreditável e amedrontador que começa a ser esclarecido através da equipe do Dr. Delano, delegado-chefe da Homicídios nesta capital. Agora começa uma segunda etapa com questões que precisam ser respondidas. Clarice, a massoterapeuta assassina, agiu sozinha? E se agiu, por quais razões ela teria ido despedir do filho e das filhas, quando ela poderia ter assumido aqui mesmo o bárbaro crime que praticou? Existem questões a serem esclarecidas. Clarice, a massoterapeuta que matou e esquartejou o namorado, de fato agiu sozinha? Como ela praticou o crime? Parece incrível que ela tenha feito um crime tão bárbaro sem a ajuda de pelo menos mais de uma pessoa. Clarice, a assassina, fez tudo sozinha ou tinha mais alguém na cena do crime? Clarice Silvestre, aparentemente uma mulher pacata e trabalhadora. Quais os motivos que ela teria para matar o namorado e esquartejá-lo? E por quê? E por qual motivo ela teria tentado esconder o corpo? E por qual motivo ela teria feito isso? Esse é mais um caso da cidade grande. Um crime da mala. Um caso que não acaba por aqui até que todas as perguntas sejam respondidas. Bom dia.